Vamos negociar aquela dívida de uns anos atrás, está bem viva. Você não lembra mais aquela dívida. Seja muito bem-vindo a mais um GDcast. Aqui nós discutimos sobre gestão financeira, empreendedorismo e finanças. Tudo isso para você ter uma empresa muito mais lucrativa. E o que significa? Ter muito mais dinheiro no final do mês no seu bolso. Eu sou o Danilo Neto. Eu sou Humberto Biancardi. E hoje nós vamos falar sobre dívidas. Dívidas, será que ela é o fim do seu negócio? E aí, Humberto? Hoje um tema um pouco espinhoso, vamos dizer assim, de empresas endividadas. É o fim delas? Tema espinhoso, porém muito pertinente e necessário para o atual cenário e momento em que vivemos na nossa nação. Eu, ao longo dos anos, percorrendo micro e pequenas empresas, obviamente elas me procuram num momento de muita dor. Pelo menos 90% delas possuíam algum tipo de dívida, ou já em andamento, ou prestes a estourar. Né? E a pergunta é, se há salvação para essas empresas? Se há, né, se é o fim delas? Óbvio que não é o fim dessa empresa. Dívidas existem, algumas são contraídas de forma irresponsável, por falta de conhecimento, por falta de uma boa gestão, por falta de uma boa gestão financeira, e outras acabam acontecendo por circunstâncias que vão além daquilo que está na mão do micro e do pequeno empresário. Às vezes uma fatalidade, às vezes um acidente, né? Ou seja, o empresário até tem a empresa na mão, mas acontece algum acidente, alguma fatalidade que faz com que ele venha contrair uma dívida. O que a gente precisa deixar claro aqui para a nossa audiência é: isso não é o fim. Isso é uma transição, é um momento que você vai ter que passar, e existem muitos aprendizados que você deve tirar dessa situação. E muitas vezes, Danilo, a dívida me empurra a fazer coisas que eu não estava fazendo. E por onde começar essa transição? Como uma empresa se vê endividada e por onde ela começa? Quais atitudes o micro e pequeno empresário deveria tomar para passar por esse momento que, como você até passou, às vezes até um empurrão para ele ir ainda mais longe? O primeiro passo é bem simples, tá? Aqui para a nossa audiência. Fazer um planilhamento de todas essas dívidas. Então, eu vou passar a recomendação, aquilo que a gente faz quando a gente entra dentro de uma empresa que possui dívidas. Faz uma relação dessas dívidas e classifica ela entre fornecedores, colaboradores, porque às vezes são dívidas trabalhistas, bancos, impostos e outros, caso tenha alguma dívida que não se enquadre nesses 4 campos, tá? Então você faz uma relação dessas dívidas, onde você vai colocar o nome do credor, você vai colocar o montante que você pegou, né, emprestado, você vai colocar o valor da parcela, se já está em parcelamento, se não está você não coloca, o quantas vezes você fez. Só nisso, nessa relação montante, parcela, valor de parcela e prazo, você consegue achar a taxa de juros que está sendo cobrada, então você já pega essa taxa também, porque todo esse planilhamento, todo esse mapa, que a gente costuma chamar de mapa de dívidas, é um mapa, é dali que é o teu ponto A, que você vai nortear ações para tentar minimizar. Não é que você não vai pagar, você obviamente vai pagar, tá? Esquece esse negócio de 5 anos, esquece isso, tá? Se você verdadeiramente quer prosperar na sua vida, né, com integridade, com solidez, você precisa enfrentar os teus gigantes e não se acovardar e se aproveitar de um sistema ou de um jeitinho, que é uma característica muito feia do nosso povo, de querer ser malandro
de querer ser o espertalhão. Eu acredito que muitas das mazelas do nosso país vêm por conta desse comportamento imaturo da nossa população, querer dar um jeitinho para, não, eu vou deixar caducar, vou deixar burlar. Não vejo isso como você querer construir uma história para você deixar para os teus filhos, para você deixar para os teus amigos, para as pessoas que te amam, de superação. Né? Eu tenho casos de pessoas que superaram e sempre tem aqueles que querem pegar o atalho. Mas lembrando que a dívida ela caduca, sai ali do SPC, mas o teu nome continua na praça. Exato. Né? Assim, na hora que for fazer uma investigação, que até no caso da empresa é muito pior, porque quando você é uma pessoa física, você só deixa de comprar naquela loja. Você vai comprar em outra. Exato. Agora, como empresa, as empresas se conversam, os fornecedores se conversam. Aí seu nome tá sujo. Então, assim, além de usar dessa má fé, de vou deixar caducar, ainda a sua dificuldade de negociar com outros fornecedores, seu nome vai continuar lá. Não vão ser 5 anos que, todo mundo esqueceu. 5 anos, apenas a parte burocrática esqueceu. Mas a tua dívida ainda tá lá ativa, né? Exato. E o melhor caminho mesmo é você fazer esse mapeamento, essa listagem das dívidas, é para você depois somar todos esses valores, ver o tamanho disso na sua forma original, o tamanho disso agora com juros, porque muitas dessas dívidas você parcela. Então é importante você ver, poxa, sei lá, eu devia 100 mil, 150 mil, 200 mil, 30 mil. Pô, agora eu parcelei, minha dívida de 30 mil foi para 60, de 100 foi para 180, de 200 foi para quase 400. Dobra mesmo. Os juros no país são altos. Então você precisa fazer esse mapeamento aí para poder começar a trazer sua empresa novamente para o domínio, né? Para o comando ali da gestão e do domínio da situação financeira. Ele fez esse planilhamento e aí ele chegou naquele dilema. Eu não tenho como pagar. Como agir, como fazer, por onde ele... Aí sim, qual a primeira parte, acho que mais de mão de obra, assim, executável? O que ele pode fazer assim que ele planilhou e ele não tem como pagar? Tem um ditado que diz que satisfação não paga dívida, mas renova o crédito. Porque a gente parte do princípio da boa-fé, da intenção de pagar. Então, olhei, não tenho condições de pagar, eu vou entrar em contato com esses fornecedores, com essas instituições, tá? Principalmente fornecedores e colaboradores, tá? E vou dizer que eu estou desenhando um plano para pagar, porque não é que eu não tenho condições de pagar. Na verdade, você precisa fazer um desenho, tá? Uma reengenharia financeira da tua empresa e também da sua vida. Porque da mesma maneira que você foi homem, você foi mulher, para contrair aquela dívida ou para dar aquele passo, independente se foi com a intenção ou sem intenção, você sabe dos riscos que você está correndo, você também tem que ser homem, você também tem que ser mulher para se sacrificar um pouquinho da tua vida pessoal, sacrificar um pouquinho da tua empresa para poder honrar essas partes que foram lesadas. Eu acredito muito no sacrifício, tá? No sentido de sacrificar para você poder ter uma glória, um benefício. Aliás, sem sacrifício não há glória. A gente vê o cara que treina, faz musculação, faz algum tipo de atividade física para uma competição. Há um sacrifício. Ele poderia estar em casa sentado comendo guloseimas, né? Vendo Netflix, ele está treinando para um propósito maior. Ele poderia estar aos finais de semana saindo para se divertir com os amigos, numa boa, e está indo dormir cedo por um propósito maior. Então, existe um sacrifício para você alcançar aquilo. Então, existe um sacrifício para você sair das dívidas. Existe um sacrifício para você que quer perder peso. Né? Não quero perder peso. Então, é simples você separar os que são dos que não são. Os que se sacrificam e conseguem. Por que aquele conseguiu? Cara, nada foi de graça. Tudo teve um preço a se pagar. Então é importante você fazer essa reengenharia na tua vida pessoal, essa reengenharia na sua vida financeira da empresa. Por isso a importância de você ter uma gestão financeira, porque quando você tem gestão financeira, você tem clareza de onde está alocado os gastos da sua empresa, os tipos de gastos. A gente já falou isso em outros
em outros episódios aqui do podcast, para que você possa falar assim, não, isso aqui eu posso reduzir, isso aqui eu posso eliminar. E ao reduzir e eliminar, eu posso abrir espaço dentro do meu faturamento, dentro dos recursos dentro da empresa, para alocar uma dívida, para alocar uma negociação. E aí você vai dar esses primeiros passos. E dentro de coisas que tá na mão do empresário, né? Eu acredito que assim, ele tendo essa gestão financeira, ele tem os números de onde ele pode cortar, ajustar, porque às vezes a primeira coisa que pode vir na mente é: vou aumentar minha venda para ter mais dinheiro para pagar minha dívida. Só que a venda não tá na mão dele. Exato. A gente fala muito isso aqui, porque o empresário ele gasta A energia. tal esperança. Vou vender mais no mês que vem. Esperança. A gente sempre fala para o empresário, para o micro e pequeno empresário, né? Quem que é o micro e pequeno empresário? Quem que são as pessoas que a gente quer transmitir a nossa mensagem? Cara, é o João, dono da loja, a dona Maria, dono do salão de beleza. É o micro e pequeno empresário. É quem é a força motor desse país nos dias de hoje, né? Então, é importante que a dona Maria, o seu João, né? Ele gaste energia onde ele tem 100% de controle. Você tem 100%, se não tem, deveria ter, tá? 100% de controle dos recursos financeiros da sua empresa. Você é o gestor, você é o responsável. É o seu nome que está na reta, que já está indo para o Serasa e para o SPC. E o da sua empresa. Então, mas muitas vezes ele está onde? Ele está na esperança. Ele está colocando o foco, a energia dele, onde ele não tem 100% de controle. Não estou dizendo que você não tem que vender mais. Você tem que vender mais, você tem que criar estratégia. A estratégia está na tua mão. Agora, se o cliente vai entrar na tua loja e vai comprar, por mais que você faça a sua lição de casa bem feita, eu tenho certeza que você faz, que isso é tema também para outro podcast, você não tem controle sobre isso, né? Agora, onde você tem 100% de controle, que é como você bem colocou, poxa, eu acho que dá para eu reduzir aqui, acho que dá para eu cortar isso, acho que dá para eu sacrificar aqui. Para quê? Para que eu possa encaixar essa dívida. E como ele acha um equilíbrio, porque a gente, indo até um pouco para a parte de vendas, como ele acha um equilíbrio entre pagar as dívidas e investir na empresa, quem trabalha com produtos, comprar estoque, ou quem trabalha com serviço, contratar mais mão de obra, como ele acha esse equilíbrio de, se eu investir, também me ajuda a pagar essa minha dívida. Então, como achar esse meio do caminho? Não tem uma mágica, né? Não tem uma regra, não tem um... As pessoas às vezes gostam de a fórmula para eu equilibrar. Não, cara, não entra nisso, né? Não tem almoço fácil, né? Não tem almoço grátis. Então, você vai precisar entender o teu contexto, né? Agora, bem colocado isso, é importante haver um equilíbrio, porque se você concentrar 100% em querer resolver as dívidas, todas de uma só vez, sem planejamento, sem uma estratégia, de repente é mais fácil você começar pelas pequenas. Então, quando você aplica, por exemplo, uma regrinha 80-20 na sua empresa, você descobre que desses 15 credores, 80% das tuas dívidas está na mão de 2 e os outros 20% da dívida está na mão de 13, poxa, você elimina logo esses 13 credores, que são dívidas pequenininhas, porque você já diminui o barulho na sua empresa, aquela pressão, aquela dor de cabeça, aquele estresse que te desconcentra de fazer as atividades, não só financeira, mas também de processos, de produtividade, de vendas, de marketing, tantas coisas que o micro e pequeno empresário precisa fazer e tomar decisões todo dia, mas no meio do barulho, da perturbação, você já eliminou. Aí você já fica com 2 grandes credores, dos quais você vai negociar, dos quais você vai montar um planejamento. Então, esse equilíbrio entre pagar as dívidas e investir é uma arte que aí cada micro e pequeno empresário precisa ter o discernimento. Porque quando a gente fala em investir, tá bom, você vai investir no quê? Né? Eu vou contratar mais gente, tá, mas será que a solução é contratar mais gente ou de repente redesenhar os teus processos para distribuir melhor as atividades da sua equipe, fazer montar melhor um fluxograma, um organograma, um POP, né, que é o procedimento operacional padrão de cada atividade. Você tem claro isso na tua empresa? Pô, Humberto, nunca fiz isso. Opa, então não contrata.
Faz primeiro o desenho da tua empresa para ver se há necessidade de contratar. Esse é um exemplo do investimento que você vai fazer para buscar mais produtividade. Não faça, tá? Outro exemplo. Eu vou trocar o showroom da minha loja, da minha empresa. Tá, mas é tão fundamental assim? Quantos por cento vai aumentar a tua venda se trocar a porta vermelha pela porta amarela? Tá? Então, você tem que fazer isso com planejamento. Senão, essa compra de um showroom vai virar mais uma dívida. Vai virar mais um problema dentro da sua empresa. Esse colaborador que você contratou vai virar mais um peso financeiro dentro da sua empresa. Vai virar mais uma dívida. Então, você precisa discernir. Não, Humberto, eu estou aqui fazendo marketing digital, tive umas aulas com o Danilão aqui, estou ficando craque do negócio, comprei o gestor do dinheiro, estou aprendendo. Vou investir aqui porque aqui eu vou fazer um anúncio que vai... Opa, tá fazendo mais sentido, tá mais na tua mão? Aí ok, então vamos fazer uma propaganda online, vamos investir nessa área. Então, esse equilíbrio, cada um vai ter que... Esse equilíbrio, ele parte, a gente vai voltar nisso, mas ele parte de uma boa gestão financeira para tomada de decisões. Como a tomada de decisão dele, a gente já falou de diversos tipos de tomada de decisão, nesse caso da dívida, ela também se aplica. Para ele ter esses números, para saber se é melhor, naquele momento, pagar uma dívida ou fazer um investimento que ele sabe qual o retorno ele vai ter para ajudar ele a pagar aquela dívida. Não se toma decisão nenhuma na sua empresa sem conhecer os números da sua empresa. Em cima desses números que ele tem, e você comentou de qual dívida pagar primeiro. Por exemplo, você deu um relato de 20 empresas, ele pagar as menores. Agora, ele tem todos esses números. O tipo de dívidas que ele começa pagando? Cada situação, não quero generalizar aqui, porque cada um pode estar numa situação. Vou dar um exemplo. Eu posso estar com uma dívida aqui que está indo para cartório, eu não quero sujar o meu nome, porque meu nome ainda não sujou. Prioriza essa dívida. Agora, tendo um critério por tipos de dívida, então a gente tem colaboradores, fornecedores, bancos, instituições, impostos. Geralmente são essas 4 grandes pedras, né, que o empresário ali acaba por determinados momentos da caminhada da empresa dele, acaba contraindo. Eu vou passar uma visão, tá? Se é certo, se é errado, você que está me assistindo, se quiser ser juiz e julgar, né? Não sei se essa é a sua função, fique na liberdade, a gente está aqui falando abertamente, a gente está se expondo a tomar pedrada também, mas eu não me importo com isso. Eu começaria por colaboradores. Eu acho que a gente precisa honrar as pessoas, a gente precisa... Porque qual o propósito de ter uma empresa? Gerar recursos financeiros, legal, ter lucro, óbvio, ótimo, óbvio. Para quê? Né? No final das contas, tudo que a gente faz dentro da nossa sociedade é algo para trazer uma vida melhor para a própria sociedade, para as próprias pessoas. Né? Então, poxa, tem um pai de família ali que dependia daquele recurso que você não pagou. Aquele pai de família tem uma esposa, tem filhos. Então, é uma cadeia grande. Então, primeira coisa, eu honraria as pessoas. Segundo, eu honraria os meus fornecedores. Por 2 motivos. O primeiro é porque ele é a fonte da minha continuidade. Aliás, os dois, tá? Tanto as pessoas como os fornecedores é a razão do funcionamento e da continuidade da minha ideia e do meu projeto, do meu negócio. Sem pessoas, dificilmente eu vou crescer. Sozinho você vai até um certo limite. E sem fornecedores, sem parceiros, né? Toda empresa tem mínimo um fornecedor ou alguma coisa, seja um contador, seja um software, seja uma ferramenta, seja um produto que você compra e revende. Todo mundo tem. Então o fornecedor é a razão da minha continuidade. E por trás do fornecedor também tem pessoas. Por trás do fornecedor tem um empresário como você, que está com uma outra dor. A dor dele não é que ele está devendo, a dor dele é que ele pode passar a dever porque ele não recebeu de ti.
Tá vendo como o negócio é uma cadeia? Então preciso honrar essas... Pô, Humberto, e os bancos e o governo, você não quer honrar? Eu quero honrar. Mas será que eles são a parte mais fraca da história? Será que o governo é a parte mais fraca da história? Será que os bancos são a parte mais fraca da história? Né? Não é que a gente não vai pagar ele. O banco é do mal. O governo é o Satanás. Não é nada disso. Mas, dentre essa cadeia de prioridades, eu começo por aquele que realmente talvez precisaria mais. E também os bancos... É só uma questão de visão, é isso que eu tô te falando. Eu tô falando aqui, as pessoas podem, Humberto, não concordo. Tudo bem que você não concorda. É a minha forma de pensar. Eu faria dessa forma, justificando dessa maneira. Não, eu concordo contigo e... Que bom. Eu acho que... E eu iria além também. Eu acho que os dois, que não são os mais frágeis, acredito até que são os dois que podem te facilitar uma negociação. Porque um colaborador, foi o que você falou, são pessoas. Então você não vai pagar menos do que você está devendo para ele. Já um banco, a gente sabe os juros que são no país, você consegue com o banco ter uma melhor negociação dessas dívidas. Já com o colaborador fornecedor, já não é tão fácil assim essa negociação. Também com o Estado, também tem uma facilidade maior, tem a dívida ativa e tudo mais, consegue parcelar em refis, 2 anos, entendeu? Então acho que até por isso também um olhar humano, como você falou, e também um olhar até mesmo, acho que para a empresa, que tem uma facilidade maior de parcelamento e até de diminuição da dívida com esses dois grandes players, né? Sim. Eu já peguei alguns casos bem complicados dessa parte de dívidas com fisco, dívidas com banco, dívidas trabalhistas. E sem querer expor, obviamente, a identidade desses casos, mas é um jogo de paciência, é um jogo estratégico, não tem fórmula mágica, é um jogo de cada um é uma situação de você tem que desenhar. Porém, o que é comum? O comum é você fazer o mapa, o comum é você classificar eles, né, nesses setores, é você calcular ali os juros que está sendo pago, porque às vezes você consegue trocar esses juros caros por um juros menor, você tem um ganho, né? A gente já teve casos aí de redução de até mais de 70 mil reais. O cara tava com uma dívida, reduziu a parcela dele lá, né? Ele ia pagar, sei lá, 10 pau de parcela somando todas as parcelas, recompôs a dívida dele, tá pagando 5 e, né? Só com redução de taxa de juros. Trocou uma dívida cara, uma dívida mais barata. Então, você precisa... É um jogo de paciência. É um jogo de estratégia. Que tem um outro lado da moeda que são as vendas. As vendas são um combustível para você poder fazer o teu carro funcionar. A diferença é que o teu carro endividado é o carro com peso maior. Né? Então, ele anda um pouco mais devagar, ele gasta um pouco mais de combustível. Ele está pesado. Ele não é um carro de performance. Ele é um carro que atolou. Né? Então você tem que ter paciência para ir aos poucos eliminando esse sobrepeso do teu carro para ele voltar a ter performance e aí entregar os resultados que você quer. Eu queria te trazer um caso, a gente até chegou a comentar em um dos podcasts sobre divisão de contas pessoais e contas da empresa, e eu queria te trazer um caso... pegando aquele podcast que a gente já falou, mas para esse caso de dívidas o micro e pequeno empresário, ele teve alguma emergência, caso familiar, de saúde, que ele precisou acabar entrando em endividamento, a empresa dele tem dinheiro em caixa. Ele pode retirar esse dinheiro em caixa da empresa para ajudar ele a não ficar endividado e, se puder, como ele faz esse retorno de investimento que na verdade foi a empresa que fez nele e que normalmente é o contrário. Paga o empresário para ele não se endividar, uma vez que ele faz parte do quadro societário da empresa e o CPF dele
tá com restrição, ele passa a ter problema. Isso vai impactar também no CNPJ da empresa, de alguma forma, porque as coisas se linkam. A empresa, ela só existe porque ela tem que cuidar das famílias e das pessoas. Então, nada melhor do que socorrer esse empresário que, nesse momento, precisou, né? Porque, pelo que eu estou entendendo, você está me colocando uma condição assim. A empresa tem o recurso. Sim. Então, se ela tem, o recurso está lá para esses momentos, inclusive. Faz todo sentido, tá? E o empresário, ele paga, ele devolve isso para a empresa, até para não ficar algo injusto com o outro sócio, né? Se a empresa está tranquila, o outro sócio pode falar assim, ó, eu te emprestei 15 mil. Tá? Para a gente já equilibrar aqui as contas e zerar, eu vou retirar 15 mil também, né? Você não teve a sorte, tirou para cuidar da tua saúde, eu vou tirar para talvez um bel prazer. Mas eu posso fazer esse equilíbrio ou eu posso descontar, fazer um parcelamento e falar, ó, então todo mês aqui eu vou descontar R$1.000, R$500 do teu Prolabore para você recompor esses 15 que saiu do caixa da empresa. É uma outra opção. Ah, Humberto, mas o Prolabore já está tão enxuto no sentido de subsidiar a minha vida com qualidade para pagar aquilo que é a necessidade básica do funcionamento da minha casa. A gente já falou isso num outro podcast. Vou fazer, né? Vai aparecer o link em algum lugar por aqui. Sempre quis fazer isso, né? Vai aparecer um link por algum lugar por aqui. Você assiste lá, que a gente fala um pouco do Prolabore, qual a função do Prolabore, o que o Prolabore tem que cobrir e tal. Então você, tá muito justinho meu Prolabore, não dá para eu ainda acrescentar esse parcelamento. Não tem problema então. Então você, na hora que nós formos fazer uma distribuição de lucros, você vai tirar menos, porque a gente já vai descontar esse valor que você pegou. Ah, Humberto, mas a empresa ela não está lucrativa. Então não vai dar no final do mês para fazer essa recomposição. Então nós vamos, infelizmente, ter que trabalhar no teu Prolabore, né? Isso também é um pouco do acordo entre os sócios, tá? Uma conversa entre os sócios. Mas que precisa haver essa recomposição, esse pagamento, para não ficar algo injusto, né? Para não se criar uma brecha para essa empresa se desorganizar, romper com os acordos e com as políticas que foram estabelecidas. E aí entra um pouco do que a gente até comentou no outro podcast, que é o empresário também entender que ele está passando por um momento mais complicado e se ele vai receber um Prolabore menor, ele vai ter que fazer o que a gente está falando para ele fazer na empresa dele. Reajustar as contas pessoais dele. Né? O mais tentador é um sócio virar para o outro e falar assim, será que a gente não merece um aumento, né, de Prolabore? Que é exatamente o que os nossos governantes fazem lá em Brasília, né? Será que a gente está precisando de um aumento aqui do recurso aqui para o nosso gabinete? Infelizmente, a consequência disso a gente está vendo aí na nossa nação, um país endividado, um país, né, com pouco recurso para investir na base, né, que é educação, segurança e saúde. É o que vai acontecer numa menor escala, obviamente, com a sua empresa e com a sua vida. Você passa a não ter recurso para investir em crescimento, né? Você passa a não ter recurso para investir em treinamento para a tua equipe, em coisas que são fundamentais. E aí, para onde vai o recurso da tua empresa? Vai para esse acúmulo de dívidas e de dívidas e de dívidas. E qual você acredita que é o principal erro para uma empresa se endividar? Sou meio suspeito para falar, né? Mas não adianta eu falar algo diferente. Gestão financeira, né? O empresário ele se endivida por falta de clareza, né? Ele dá entre aspas um passo maior que a perna porque ele não calculou. E por que ele não calculou? Porque ele não tinha os dados para calcular, né? Ele falou assim, não. Ele olhou para o carro dele, deu uma olhada no marcador e falou, fez uma conta rápida e falou assim, não, eu consigo chegar lá naquela cidade. E aí acabou o combustível faltando pouco para ele chegar e não tinha nenhum posto para ele abastecer. Ficou no meio do caminho. Então o que acontece? Você definitivamente fica no meio do caminho, fica no meio do percurso, né? E aí para suprir isso, você às vezes pega outro empréstimo, e aquilo vai virando uma cadeia, né? Vai virando
um abismo vai chamando o outro, um buraco vai chamando o outro. E qual o melhor momento que você considera para uma empresa abrir negociação para começar a pagar as dívidas? Se for do colaborador, fornecedor, bancos. Como é que ele avalia com o planilhamento, com o planejamento, o melhor momento que agora eu posso negociar tal dívida? Por isso a importância de você ter a gestão financeira da sua empresa de forma correta. Porque é através do teu fluxo de caixa, do demonstrativo do resultado do exercício, que mostra que a sua empresa é lucrativa, que você vai dizer o que você pode absorver. Eu posso pagar X de parcela, eu posso pagar X à vista. Esse cálculo, para você poder dar esse passo, tomar uma decisão, não é baseado numa pressão emocional que você tá, que é o que eu vejo muitos empresários, o cara tá numa pressão emocional, puxa, não aguento mais o banco me cobrando, não aguento mais o cara me ligando, não aguento mais pressionando. E ele, para livrar essa dor, dessa pressão, ele não faz algo planejado e calculado, ele abraça qualquer parcelamento, não avalia as taxas de juros, não avalia a capacidade de absorver isso dentro do demonstrativo dele. E aí o que acontece? Ele vai, paga 1, 2, 3, 4, começa a não conseguir pagar, aquilo volta para uma negociação, o valor da dívida sobe e isso cada vez vai se tornando algo impagável no negócio dele. Então, qual é o momento certo? Depois que você observou os teus dados, fez o planejamento e falou assim, até aqui eu consigo ir. Essas eu vou absorver. E essas daqui? Essas daqui eu não vou absorver agora, mas também não vou ficar sem dar satisfação. Eu vou absorver ali na frente. Você quer ver uma forma interessante de... Você está falando de dívidas, eu até veio aqui na cabeça, falei isso hoje cedo com um aluno. Uma forma de você trabalhar as dívidas com fornecedores, principalmente com fornecedores, tá? É você dizer o seguinte pro teu fornecedor, olha, eu tenho uma dívida com você de 30 mil, 50 mil, 100 mil, tá? Ela tá aqui, eu vou montar uma conta corrente e todo pedido que eu fizer com você, porque o fornecedor, Danilo, ele não interessa ver a empresa do cara quebrar, tá? Porque se a empresa do cara quebrar, é a certeza de que ele não vai receber. Ele precisa que essa empresa continue. Então, se essa empresa continua comprando, né? E aí o comprador ele fala, toda vez que eu for comprar, fazer um pedido com você, você acrescenta 10% do meu pedido. Esses 10%, esses 15% a mais é para você debitar do meu montante que eu devo para você. Óbvio, você vai perder um pouquinho de margem de contribuição ali na venda do teu produto, mas o que acontece com isso? Você jogou a tua dívida condicionada com o momento do mercado da tua empresa. Se eu estou vendendo muito, eu estou comprando muito, eu estou liquidando essa dívida numa velocidade maior. Se o mercado deu uma baixa, eu estou vendendo menos, obviamente eu estou comprando menos, eu continuo pagando essa dívida, só que numa velocidade um pouco menor. Você condicionou isso, jogou a dívida para os teus custos variáveis. E aí você tira um pouco a pressão do seu negócio. Eu já fiz isso mais de uma vez com fornecedores e mais de uma empresa e funciona muito bem. De tudo que a gente conversou, eu acho que o principal problema do micro e pequeno empresário é ele olhar a dívida como um todo. Então, assim, igual você falou, às vezes ele deve para fornecedor, colaborador, banco e até mesmo para o Estado. E aí ele quer, eu preciso juntar 200 mil reais para pagar minha dívida. Acho que a melhor coisa aqui do nosso bate-papo hoje foi pensar o quê? Pensa micro. Pensa em pagar uma dívida. Pensa em pagar outra dívida. Parcela essa uma dívida. Resolve ela primeiro. Para depois você querer resolvendo outras dívidas. Acho que a gente tem o costume de olhar o todo, né? E o todo, normalmente, a gente não vai conseguir resolver. E aí esse todo vira uma bola de neve ainda maior. Sim, exato. Bem colocado. E o principal, na minha visão, se o seu negócio ele não está lucrativo, o modelo dele não está ajustado, em breve você vai estar endividado novamente, né? Então, vou dar um exemplo prático aqui. Eu não paguei os impostos, parcelei os impostos, só que, poxa, ele não está ajustado para eu pagar os impostos do mês. Então, eu estou pagando os impostos atrasados.
E todo mês eu estou vendendo, estou emitindo nota, estou gerando novos impostos dos quais eu não estou pagando. Ou seja, lá na frente eu estou de novo com essa dívida. Esse é o exemplo clássico de uma dívida sem fim, né? De uma dívida cara, inclusive. Então é importante você deixar o seu modelo de negócio lucrativo para que você possa não se enganar, né? E nem assumir um falso compromisso aí com os teus credores. E dentro dessa lucratividade que a empresa precisa ter, vou te trazer 2 tipos de empresa. Aí agora vai a tua opinião de qual cenário você gostaria para a sua empresa. Uma empresa que não tem dívida, ela paga todos os seus impostos, todos os seus colaboradores, paga o seu prolabore, mas não tem lucro no final do mês, ela acaba zerado, ela chega no ponto de equilíbrio dela, que a gente também já viu aqui. Ou uma empresa endividada, mas que tem lucro no final do mês. Boa colocação. Só com essas informações fica um pouco difícil você tomar uma decisão, precisaria entender um pouquinho mais. E aí eu falo isso propositalmente para que ninguém tome decisões baseadas apenas numa visão de negócios, baseadas apenas nos números. Uhum. Que tipo de negócios são esses? Né? Ainda que eu fique tentador e falar, não, eu quero a empresa que dá lucro, né? Uhum. Aquela que não dá lucro e não tem dívida também não me interessa. Tá, mas e se essa empresa ela não está dando lucro agora, mas ela é uma tendência de mercado e em breve ela vai passar a ter lucro? E se essa empresa que está dando lucro agora é um mercado em decadência e já além de não dar lucro, eu vou ter um elefante branco na sala cheio de contas para pagar. Então você precisa avaliar um contexto maior. Que mercado é? Que cenário é? Tem tendência? Está em alta? Está em baixa? Tem demanda? É uma demanda recorrente, onde eu sempre vou ter injeção de fluxo de caixa? Porque se é uma demanda recorrente, que sempre, todo mês eu tenho faturamento, né? Todo mês entra dinheiro no meu caixa e entra quase dinheiro diariamente no meu caixa. Vou dar um exemplo. Mini mercado, supermercado, cara, ramo alimentício, restaurante, entra dinheiro todo dia, né? Porque o cara tá todo dia vendendo almoço, tá todo dia vendendo mercadoria. Então, ter uma gestão de fluxo de caixa muito mais ativa. Talvez é interessante você ter uma empresa nesse formato com dívidas e lucrativa, né? Outro detalhe que eu gostaria de colocar. Tá, essa empresa que está endividada, qual é o nível de endividamento dela? Né? Isso você faz fazendo um bom balanço. No balanço você consegue entender esse índice de endividamento. E qual é o tempo dessa dívida? Curto prazo, médio prazo, longo prazo? Uhum. Isso é importante você avaliar também. Porque às vezes a empresa que não está dando lucro, Danilo, mas que já está pagando um prolaborezinho. Sim. Está saudável. Será que não cabe um ajuste aqui? Né? Ah, não, essa empresa aqui que não está dando lucro, só está pagando prolabore, é a Kodak. Ela vai falir nos próximos meses. Tchau. Vamos voltar para a empresa endividada. Tu entende? Então, vai do contexto também. Você precisa se aprofundar um pouquinho mais. Assim como o contrário também é verdadeiro. Que eu percebo muitos empresários que quer comprar uma empresa, pô, pintou um negócio para mim, né? Pintou um negócio para mim. Tá, legal. Como que é o negócio? Ah, é um comércio assim, pô, já tem cliente, já tem fachada, tem uma mercadoria, tem um estoque e tal, pô, tá rodando, tem uma tendência. Eu já tô com umas ideias de fazer isso aqui. Legal, cara, me traz as planilhas. Me traz os dados. Deixa eu olhar. Ah, não, o empresário antigo não tinha dados, não tinha planilha. Cuidado. Você não sabe o que tá acontecendo ali, né? Male ele tinha um caderninho ali, ou um sistema mal alimentado. Então, não é só olhar os números, ao mesmo tempo não é só olhar o quão bonito e quão agradável está o comércio. Legal. Hoje encerramos nosso podcast com um recado diretamente para mim. Eu não quis falar nada, mas já que você aguentou. Eu já fui esse empresário que viu um bom negócio, que acreditava ser um bom negócio, e fui no meu consultor, fui no Humberto, perguntar para ele se era um bom negócio. E ele falou, tá, traz as planilhas. E eu falei assim, tá, que planilhas? O cara não tem nada de planilha. Eu sei o quanto ele fatura no final do mês, mas não
não tem planilha de controle algum. Aí ele falou, então pula fora. Então acho que hoje a gente encerra aí com um recadinho bem direto para mim. E eu acho que hoje foi bem legal esse bate-papo sobre dívidas. Tirou muitas dúvidas minhas, acho que acredito também do pessoal que está em casa. E se você tem alguma dúvida ainda sobre dívidas, deixa os comentários aí embaixo, ou até mesmo temas de outros podcasts, né, Humberto? Ajuda bastante a gente a entender quais são as suas dúvidas, aí a sua dúvida pode ser a dúvida de mais alguém. Então deixa aí nos comentários, também curte o vídeo, compartilha esse vídeo com o pessoal também. A gente está nas plataformas de áudio também, no Deezer, no Spotify e no Google também. Então segue a gente também lá, porque às vezes você está no carro, como é um bate-papo, então você não precisa ficar olhando para nossos belos rostos aqui. Então, por hoje é isso. Esperamos vocês aí nos próximos podcasts, que toda quinta-feira, 8 horas da noite, sempre sai um novo episódio aqui. Eu, Humberto, vamos tentar trazer mais gente. Então sempre fica ligado aí que sempre vai ter novidade, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.